Olá pessoal, esta é a quinta aula do nosso curso teológico de Introdução Bíblica. Vamos lá! A Bíblia Sagrada começou a ser escrita por Moisés por volta do ano 1451 a.C., quando os israelitas, libertos do Egito, foram em direção à terra de Canaã e adoraram a Deus no Monte Sinai, que também é conhecido como Monte Horebe, sendo que Sinai é o nome de origem grega e Horebe é o nome de origem hebraica. Neste monte, a glória da presença manifesta de Deus se fez visível ao povo, mas acessível apenas a Moisés. Neste monte, Moisés recebeu as revelações desde o início da criação até os dias em que aquele povo estava vivendo bem ali no deserto. A Torá é o nome hebraico correspondente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo que esses mesmos livros são chamados em hebraico de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses 5 livros também são conhecidos como Livro da Lei, Livro de Moisés e Pentateuco. A palavra Torá em hebraico significa ensino e instrução, no sentido de direcionamento. Tanakh é o termo hebraico para aquilo que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou Tanakh, originalmente foi escrito em hebraico. A origem desta palavra é formada pelas iniciais de outras 3 palavras hebraicas que são Torá, Neviim e Shetuvim, tendo como significado a lei, os profetas e os escritos. Assim entendemos que a palavra Tanakh engloba as 3 divisões da Bíblia hebraica. As 2 primeiras letras iniciais do nome Tanakh, o termo Ta, engloba a Torá. As 2 letras seguintes, Na, englobam Neviim, que significa profetas. Este é o nome da segunda divisão da Bíblia hebraica e é constituída pelos livros proféticos de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As 2 últimas letras, CH, englobam os Shetuvim, que significam os escritos. Este é o nome que se refere à terceira divisão da Bíblia hebraica e nela estão os livros de Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1 e 2 Crônicas. O Talmud são ensinamentos judaicos que inicialmente eram orais e depois passaram a ser escritos. Para os judeus, o Talmud basicamente discute e esclarece os mandamentos. O Talmud começou a ser escrito por volta dos séculos 3 e 5 a.C., período este do cativeiro babilônico, um período em que a nação de Israel se tornou extremamente pecadora contra Deus e por conta disso sofreu um exílio que durou 70 anos. Este é um ponto sensível para os judeus e para nós cristãos, pois dentro da perspectiva cristã, observamos que é a partir do Talmud que se tem grandes ensinamentos dos sábios judeus, mas também um grande problema por causa da tradição decorrida destes ensinamentos, onde os judeus passaram a equiparar a tradição e a interpretação judaica com a palavra revelada que é a Bíblia Sagrada. Ainda que muitos judeus não admitam, o Talmud é uma fonte extrabíblica. Pense num semáforo onde o que é bíblico é o sinal verde, o que é extrabíblico é o sinal amarelo e o que é antibíblico é o sinal vermelho. O extrabíblico tem a obrigação moral de concordar com o que é bíblico e não o contrário, nem se equiparar à palavra revelada. Jesus, por exemplo, teve um grande embate com os mestres da lei da época, justamente por colocarem a tradição acima dos próprios mandamentos. Isso está registrado em Mateus capítulo 15, versículos 2 e 3, que diz: "Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão." Ele, porém, respondendo, disse-lhes: "Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?" Midrash é uma forma narrativa criada por volta do século I a.C. em Israel. Esta forma narrativa busca passar ensinamentos e é usada pelos judeus como um complemento aos ensinamentos bíblicos. Até mesmo nos dias de hoje, entre os judeus, existe a produção do Midrash. Não é um livro canônico, ou seja, não é um livro divinamente inspirado, como o Talmud também não é. Os textos bíblicos que compõem a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros, são considerados divinamente inspirados e recebem o nome de cânon, que significa vara ou régua.
Algumas Bíblias hoje em dia trazem consigo alguns livros que não são canônicos, chamados livros apócrifos. Esses apócrifos são simplesmente livros históricos, são livros que não possuem inspiração divina, servindo apenas de pano de fundo para se tentar entender melhor o que se passava em determinada época. Mas não é possível saber nesses livros o que é verdade e o que é ficção. Dos 14 livros apócrifos, o catolicismo romano no Concílio de Trento aceitou 11 e rejeitou 3. A edição da Bíblia Católica desde o Concílio de Trento, em 1546, incluiu 7 escritos apócrifos e 4 acréscimos num total de 11. A palavra apócrifo significa não genuíno. Jerônimo, Santo Agostinho, Atanásio, Júlio Africano e vários outros pais da Igreja opuseram-se aos apócrifos na qualidade de livros inspirados. Os primeiros livros apócrifos surgiram primeiramente na Septuaginta. O Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico. Entre os séculos 3 e 1 a.C., cerca de 70 sábios rabinos judeus traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, versão esta que ficou então conhecida como Septuaginta. No quinto século depois de Cristo, mais especificamente por volta do ano 405, Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, e esta versão ficou conhecida como Vulgata. Quando Jerônimo escreveu a Vulgata, ele foi obrigado a traduzir também os apócrifos, mas insistiu que estes livros não deveriam servir de base doutrinária. Os 7 livros da edição católica romana são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeu. Além desses 7 livros, aos chamados acréscimos. Esses acréscimos ocorrem, por exemplo, logo após o livro de Esther, no capítulo 10, versículo 4, seguindo até o capítulo 16, versículo 24. Temos também Cântico dos 3 Santos Filhos, em Daniel 3, indo até o Pseudo, versículo 90. A história de Susana, em Daniel 13, e ainda a história de Bel e o Dragão, em Daniel 14. Os 3 livros rejeitados no catolicismo romano são o 3º Esdras, 4º Esdras e a Oração de Manassés. Ainda existem vários outros livros apócrifos, acréscimos, que nunca foram aceitos. Existem os 3 passos mais importantes no processo de canonização, que são a inspiração de Deus, o reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus e a preservação dos livros inspirados pelo povo de Deus. Existem ainda os livros chamados de pseudepígrafos, que são um grande número de documentos religiosos espúrios que circulavam entre a antiga comunidade judaica. Nem tudo nestes pseudepígrafos é falso, mas nestes há também extremos da fantasia religiosa judaica, erros históricos e claras heresias. Estes livros são rejeitados por todos, enquanto que os apócrifos são aceitos por alguns. Os pseudepígrafos são Jubileu, Aristeias, Livro de Adão e Eva, o Martírio de Isaías, 1º e 2º a Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas, Oráculo Sibilino, Assunção de Moisés, Baruque, 1º e 2º a Macabeus, Pirkei Avot, a história de Aicar, Salmos de Salomão, Salmo 151, lembrando a vocês que Salmos só vai até o número 150. Além disso, ainda tem o chamado fragmento de uma obra de Zadok. Os concílios de Hippo, em 393 d.C., e o de Cartago, em 397 d.C., ratificaram os 27 livros canônicos do Novo Testamento. Desde o século V, a Igreja tem aceito esses 27 livros como o cânon do Novo Testamento. João Ferreira de Almeida nasceu em 1628 em Torres de Tavares, uma cidade portuguesa. João Ferreira de Almeida encontrou muitas dificuldades na sua infância, como a morte dos seus pais. Sendo assim, ele foi criado pelo tio, que vivia em Lisboa. No entanto, afirma-se que João teve uma excelente educação justamente porque o seu tio visava sua entrada no sacerdócio. Quando João tinha cerca de 14 anos de idade e viajava da Batávia para Malaca, atual Malásia, quando leu um folheto em espanhol intitulado Diferencias de la Cristandad, que significa Diferenças da Cristandade. Este folheto provocou um grande impacto em João e, ao chegar em Malaca, ele se converteu à Igreja Reformada Holandesa e, a partir daí, se dedicou à tradução de trechos do Evangelho. Nos 3 anos seguintes, João revisou a sua obra anterior e também passou a dar aulas para pastores, aulas de português, traduzia livros e ensinava catecismo a professores de escolas primárias. Como resultado, em 1656, foi ordenado pastor. Posteriormente, João se casou com Dona Lucrétia, com quem teve um menino e uma menina.
Depois de longos anos como missionário protestante, João finalmente conseguiu ter o Novo Testamento publicado na Holanda, apesar de ter alguns problemas nos textos e uma revisão que só terminou depois da sua morte, é que o Novo Testamento traduzido por João Ferreira de Almeida foi impresso e distribuído. Abrindo um parênteses, em 1683, João terminou a tradução do Pentateuco. João não conseguiu completar a obra que dedicou praticamente toda a sua vida. Em meados de outubro do ano de 1691, João Ferreira de Almeida faleceu em Batávia, atual ilha de Java, na Indonésia. Ele traduziu o Antigo Testamento desde Gênesis até Ezequiel 48:21. Depois da morte de João, um pastor chamado Jacobus terminou a tradução do Antigo Testamento em 1694. Pessoal, aqui nós finalizamos a parte relativa à introdução bíblica do nosso curso teológico. Nos próximos vídeos nós vamos destrinchar o livro de Gênesis. Lembrando a vocês que o nosso livro em PDF, o livro desse curso teológico, estará na descrição deste vídeo. É um material opcional e baratíssimo e muito importante que, sem dúvida, vale a pena adquirir. Segue com a gente, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, com o pessoal da sua igreja, seus amigos. Acredito muito que precisamos resgatar o valor incalculável das Escrituras Sagradas. Obrigado e até o próximo vídeo.